Senhora Nízia, um dos motivos que a senhora está aqui hoje é para comentar a respeito da resolução de 715 de 2023, que foi assinada, né, pela senhora, conforme está aqui, que ao invés de ser uma orientação estratégica, né, para o plano plurianual e o plano nacional de saúde do período de 2024 a 2027, mas me parece, né, um papelete, né, ridículo, escrito por DCE de esquerda da Federal. Isso, por que eu digo isso? No ponto aqui 44, você tem, ao invés, né, do Conselho Nacional de Saúde estar preocupado aí com a estrutura de hospital, com pessoas morrendo, né, nas filas de hospitais, precisando de insumo, está preocupado com redução da idade de início de hormonização para 14 anos. Pode ser receber ali hormonização para ou virar um homem ou virar mulher, ter ali mais progesterona ou ter mais testosterona. E eu gostaria de perguntar, né, para a Nízia, né, por mais que ela não tenha nenhuma formação em medicina, mas tem aqui, né, um doutorado em sociologia, creio que seja uma pessoa inteligente, se ela, né, se essa resolução que foi assinada aqui pela senhora, se de fato, o que foi? Eu falei que ela é inteligente, você quer que eu fale o contrário? Da ministra, né, se ela acredita que essa criança de 14 anos ela tem condição e se ela pode fazer isso com ou sem o consentimento dos pais. E houve um homem que esteve aqui um dia dizendo exatamente isso. Um nome aqui é hoje que dá pavor em todos vocês, aí chama Jair Messias Bolsonaro, que deixou bem claro, que falou, olha, vocês querem sexualizar as criancinhas, exatamente o que está acontecendo aqui, através do Conselho Nacional de Saúde, que foi assinado pela senhora. No ponto aqui 45 diz, olha isso aqui, que bizarro. Garantir os direitos sexuais e os direitos reprodutivos das mulheres, meninas e as pessoas que podem gestar. Você já viu algum homem ter condição de gestar ou a senhora acredita que o homem tem essa capacidade, ministra? Tendo por base a justiça reprodutiva e a atenção à saúde, segundo os princípios do SUS, considerando, presta atenção, os direitos das pessoas que menstruam. Vocês querem reduzir simplesmente a mulher, né, a pessoa que menstrua. Porque senão isso ataca quem se sente ali mulher e fala também que tem a condição de menstruar. Eu te pergunto, se o homem aí também tem condição de menstruar. E por fim a senhora disse aí que, né, o teu ministério, que você vai se adequar às questões que já estão previstas em lei de legalização do aborto, mas a senhora assinou uma resolução que diz que para poder combater as desigualdades estruturais, a solução seria como? Legalização do aborto e a legalização da maconha do Brasil. Agora pode colocar os seus 66 acompanhantes para poder te aplaudir depois que a senhora terminar de falar. Obrigado. Com a palavra, ministra. Bom, eu nem vou comentar sobre bizarrices, porque aí eu acho que eu quero... Ó, os 66 acompanhantes da senhora aí, parabéns. Questão de ordem. Não comenta, mas assina. Presidente, questão de ordem. A senhora foi completamente desobedecida. Senhora presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Presidente Bia. Senhora presidente. Presidente Bia. Tá pedindo para eu pegar a tarja preta para fazer psiquiatra. Esse é o pessoal que te apoia aqui, ministra. Senhora presidente. Não. Senhora presidente. A senhora foi completamente desautorizada, Questão de ordem, senhora desrespeitada. E não, a senhora foi completamente desrespeitada no seu pedido de ordem aqui na casa. Com relação aos temas de aborto, de drogas, de sexualidade em geral, só dizer que são pontos dessa resolução. A resolução contém um conjunto de ações, a maioria delas absolutamente convergentes e enriquecedoras em relação ao que faz hoje, não só o Ministério da Saúde, mas o SUS também em âmbito estadual e federal. Especificamente em relação ao aborto, a nossa posição é clara e o senhor já leu. Seremos estritos em relação ao cumprimento da lei, e a lei, que é da década de 40, de 1940, do século passado, determina os casos em que se considera legal a efetivação do aborto. E os senhores sabem muito bem que esses casos são situações de violência contra a mulher, com estupro, as situações que podem envolver risco de vida para a mãe e, mais recentemente, com a aprovação do Supremo Tribunal Federal, a questão dos fetos anencefálicos. Essa é a orientação e o Ministério da Saúde não pode agir contra a lei,
da mesma forma que não pode fazê-lo em relação às drogas. Esse é um ponto, mas eu quero colocar um segundo. Cabe ao Ministério da Saúde acolher as mulheres em situação, mulheres e meninas em situação de violência, e caberia à sociedade ter uma ação também efetiva para evitar esses abusos incompreensíveis no mundo que se quer um mundo de paz e um mundo civilizado. A violência contra as mulheres tem aumentado, os estupros têm aumentado. Então, gostaria também que a Casa, junto com o Ministério das Mulheres, com o Ministério dos Direitos Humanos, nos ajudasse nessa pauta que é central para nós. Em relação às drogas, a mesma questão. Agora, este debate ele é posto na sociedade. E é um debate, como o senhor bem disse, caberá ao Parlamento enfrentar, mantendo a atual legislação ou modificando. Obrigada, ministra.